caros alunos, nossa quarta aula sobre pontuação e ainda estamos nas vírgulas. Vamos começar. Atenção, caso o i apresente valor adversativo, ou seja, valor de mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ou conclusivo, logo, portanto, por conseguinte, pois, por isso, então, assim, ou consecutivo, que vai indicar a consequência do evento da principal, ou mesmo um valor enfático, quer dizer, valor de dar ênfase a uma informação, a vírgula se justifica. Muito embora haja ainda controvérsias acerca da presença da vírgula em alguns casos. Vejamos o primeiro exemplo. Passarinho preso canta e não é feliz. Ele canta, mas não é feliz. Ele canta, porém não é feliz. Todavia não é feliz. Então esse i está funcionando aqui como uma conjunção adversativa. Justifica a vírgula antes. Porém, alguns acham que não faz diferença. Qual é a corrente majoritária, professor? Colocar a vírgula quando o i tem valor de adversativa. Mas e se a frase for muito pequenininha? Ele canta, mas não é feliz. Até mesmo com mas, você pode deixar de lado o uso da vírgula. Quando a frase é muito pequena, a primeira parte é muito pequena. Ele canta, mas não é feliz. Nós nem sentimos a pausa, então alguns estudiosos dizem o seguinte, desnecessário. Outros dizem o seguinte, tanto faz. Então nós vamos seguir aqui a corrente de quem usa a vírgula antes do i, quando ele tem valor adversativo, e podemos até usar a vírgula com frases curtas. Lembrando que se a primeira parte for muito curtinha, como eu já esclareci, ele canta, mas não é feliz, mesmo nesse caso, eu posso colocar a vírgula se eu quiser. Aqui é que eu estou livre para usar ou não, é facultativo. Vamos ver o outro aqui. Júlio é um homem honesto e merece ser respeitado. Esse i tem valor de logo, é conclusivo. Júlio é um homem honesto, logo merece ser respeitado, por conseguinte merece ser respeitado, então merece ser respeitado, merece, pois, ser respeitado, merece, então, ser respeitado. Então, quando nós temos o i com valor conclusivo, ele recebe a vírgula antes. O homem espalha vento e colhe tempestade. Nós temos aqui uma relação de causa e consequência. Essa aqui é uma consecutiva. Consecutiva. Ele espalha vento, causa. Consequência. Colhe tempestade. Também justifica a vírgula. Os desonestos mentiram a vida inteira e mentem. Esse e mentem ficou depois da vírgula. Por quê? Porque eu quis ênfase nessa informação. A vírgula me ajuda nisso. Ótimo. Atenção, o i repetido em situações de polissíndeto. O que é polissíndeto, professor? É uma figura de linguagem que consiste na repetição de síndetos. O que é síndeto? Síndeto é uma conjunção. Então, vejam bem, o i repetido em situações de polissíndeto exige vírgula. Então, nesse caso, é obrigatório. O mesmo se dá com o ou com o nem. Maria, e ri, e chora, e reclama, e se esbraveja, e se enfurece. Isso é o i, que inclusive nós já vimos. Olha com ou. O céu, ou o mar, ou as estrelas, ou as flores, não importa. 2 pontos. Todos trazem a mensagem da beleza da vida. Então essa repetição exige a presença da vírgula. Vamos ver mais um ali? Acompanhem. Sem cultivar nobres valores, o homem não sabe o valor de um sorriso, nem de um abraço, nem de um amigo, nem de uma vida feliz. Essa repetição enfática, a que chamamos de polissíndeto, seja com i, seja com ou, seja com nem, vão exigir a presença da vírgula. Atenção! O nem pode vir antecedido por vírgula quando liga a frase de maior extensão. Porque, de um modo geral, o nem ele dispensa a vírgula.
Nós estamos vendo ali um caso de polissíndeto. Mas quando o NEM está funcionando apenas como um articulador aditivo, uma conjunção aditiva, não, nós dispensamos o uso da vírgula. Mas, se nós tivermos um trecho mais longo, justifica. A mentira não permite que o interlocutor acredite no mentiroso, nem que o mentiroso acredite em si. Mas eu posso dispensar essa vírgula, professor? Pode. Daria certo do mesmo jeito. A mentira não permite que o interlocutor acredite no mentiroso, nem que o mentiroso acredite em si. Mas e aí, professor? Que foi mais fácil para você. Colocou, não colocou, você acerta agora. Uma questão de concurso pode ser capciosa. Dizer, por exemplo, que aqui é necessário que sempre apresente a vírgula, quando, com uma extensão maior, é facultativo. Vamos então, atenção, termos com mesma função sintática unidos por em, nem e ou, não são separados por vírgula. Essa é a regra. A menos que venham repetidos. Interessante. Exemplos. A vida tem muita sabedoria para proteger a verdade e penalizar a mentira. Então, a vida tem muita sabedoria para. Então, nós temos duas partezinhas aqui com a mesma função sintática, tanto que eu posso colocar uma no lugar da outra sem nenhum problema, né? A vida tem muita sabedoria para penalizar a mentira e para proteger a verdade. Mesma função sintática. Quando é este o caso, não colocamos vírgula. Vamos ver aqui, ou a dor ou o tempo colocarão a vida em seu devido lugar. Aqui nós temos a repetição. Ah, mas aí não é polissíndeto? Não. Polissíndeto nós sentimos, que é diferente. Voltem para ver o que é o polissíndeto. Aqui não. Ou a dor ou o tempo colocarão a vida em seu devido lugar. Nem as necessidades, nem os fins justificam os meios. A repetição faz com que o uso da vírgula seja obrigatório nestes casos. Vamos ver? Atenção! Orações sindéticas aditivas. O que são orações sindéticas mesmo? Orações sindéticas são aquelas que têm síndeto, ou seja, que têm conjunção. E no caso, vai usar algum tipo de conjunção e, nem, mas também, bem como, assim como, não só, mas também, não apenas, como também, e outras sinônimas. Quando for estes os casos, nós podemos separar por vírgula. Vejamos, o exercício da cidadania é importante não só para o progresso de uma nação, mas também para o desenvolvimento da solidariedade e do altruísmo. Então nós temos aqui não só, mas também. O exercício da cidadania é importante para o progresso de uma nação e para o desenvolvimento da solidariedade e do altruísmo. Nós temos uma aditiva. Então, esta adição aqui foi representada por esse par correlato. Não só, mas também. O habitual é não colocarmos a vírgula, mas aqui foi sentido também que a frase tem uma extensão um pouco maior e se colocou. Mas se fosse pequenininha, eu não vejo nenhuma necessidade. Não vejo nenhuma necessidade. Aqui poderia deixar sem, claro, poderia deixar sem. Mas é mais extenso, resolveu-se colocar. Atenção! O i pode ficar entre vírgulas acidentalmente. Como assim acidentalmente? Porque a vírgula foi parar antes e depois do i, não por causa do i, mas por causa dos outros termos da frase que solicitaram a presença daquelas vírgulas e que acidentalmente uma ficou antes do i e outra depois. Vamos ver o exemplo que esclarece bem. Os homens... Vamos começar da frase original que fica mais fácil para vocês. Observem. Os homens e os animais estão subordinados à lei do progresso. Os homens e os animais, é sujeito, estão subordinados a alguma coisa, lei do progresso. Então, isso é tranquilo. Os homens e os animais, isso é um sujeito composto. Núcleo do sujeito, homens é núcleo, animais é núcleo. Então, o que eu colocar aqui, ó, os homens
O que eu colocar aqui dentro, o que eu colocar aqui dentro, o que eu colocar aqui, eu tenho que marcar por vírgulas. Por quê? Porque esses termos aqui, eles estão numa ordem direta. Quando eu coloco alguma coisa dentro da ordem direta, S, V, C, A, aí eu começo a ter de marcar com vírgulas. Vamos ver? Os homens, aí abri. Seres inteligentes, fechei. Eu abri aqui, eu coloquei aqui dentro, então abri e fechei. Os homens, seres inteligentes e, vírgula, além deles, vírgula, além deles, os outros animais, vírgula, seres irracionais, então coloquei aqui, outros animais, vírgula, seres irracionais, vírgula, estão igualmente subordinados à lei do progresso. O que aconteceu é que eu fui fazendo inserções e, por coincidência, ficou uma vírgula antes do i e outra depois. Mas não por causa dele, por causa, primeiro, dessa informação, os homens, seres inteligentes. E, além deles, o além deles também está entre vírgulas, e aconteceu isso, sem problema nenhum. Professor, mas a leitura fica difícil. Ao contrário, facilita. Os homens, seres inteligentes, e além deles, os outros animais, seres irracionais, estão igualmente subordinados à lei do progresso. É a cadência da leitura. Melhora a clareza, a cadência, tudo. Aqui nós já vimos, atenção, a vírgula muitas vezes é utilizada para evitar ambiguidade. O que é ambiguidade ou anfibologia? É quando nós temos mais de uma possibilidade de leitura daquela frase. No caso aqui está sendo indesejável. A cultura da paz surge como uma proposta da ONU que tem por objetivo conscientizar a todos. Nós já estudamos as orações restritivas e explicativas. Adjetivas restritivas e adjetivas explicativas. Nós vimos que quando é restritiva, nós temos que ter mais do conjunto. Por exemplo, o fogo que queima deixou a todos assustados. Aí eu preciso de vírgula, porque é só explicativa. Não é verdade? Olha só, o fogo que queima. Eu tenho que colocar entre vírgulas o que queima, senão fica parecendo que tem fogo que queima e fogo que não queima. O fogo que queima deixou a todos assustados. Ou seja, cadê o outro tipo de fogo? Não tem. Então aqui, olha, nós não podemos deixar do jeito que está, porque a interpretação fica equivocada. Primeiro, que eu seria levado a pensar que tem uma ONU que tem por objetivo conscientizar a todos, e um outro tipo de ONU que não tem esse objetivo. Isso não é verdade. Acompanhem, porque essa frase é um desafio, já caiu em concursos. A cultura da paz surge como uma proposta da ONU que tem por objetivo conscientizar a todos, ou seja, proposta da ONU que tem por desse tipo de ONU. Mas não é isso que a frase quer dizer. A frase quer apenas dizer que a ONU tem por objetivo conscientizar a todos. Então teria de ter aqui uma vírgula. Observem, a cultura da paz surge como uma proposta da ONU. Ah, agora sim, que eu estou só explicando. Da ONU, vírgula, que tem por objetivo conscientizar a todos. Agora sim, outra possibilidade de interpretação aqui, meus caros, sem a vírgula, seria o seguinte: a cultura da paz surge como uma proposta da ONU que tem por objetivo conscientizar a todos. Eu poderia pensar que tem por objetivo conscientizar a todos seria a cultura da paz. Ou então uma proposta, quando se quer, na realidade, dizer que a ONU tem por objetivo conscientizar a todos. Agora sim, a cultura da paz surge como uma proposta da ONU, a qual tem por objetivo conscientizar a todos. Esta vírgula que se impõe é obrigatória para dar o sentido que eu quero. Sem ela, eu comprometo completamente a minha intenção comunicativa neste trecho. Vamos ver? Finalzinho. Mais questão de ambiguidade. Chegaram à festa Paulo e Andréia, Júlia e Tiago e eu. Se eu tiro esta vírgula, o que vai acontecer? Olhem lá. Chegaram à festa Paulo e Andréia, Júlia e Tiago e eu. Fica parecendo que eu cheguei junto com Júlia e Tiago, mas com a vírgula aqui, eu estou querendo apenas dizer que chegaram Paulo e Andréia, juntos,
Júlia e Tiago e eu. Eu não estava junto com essa galera, não. Outra, o quadro pode ser produzido em branco e preto, cinza e azul e vermelho. Vamos tirar essa vírgula? O quadro pode ser produzido em branco e preto, cinza e azul e vermelho. Eu posso fazer essa leitura. Então, para tirar a ambiguidade, eu preciso considerar a colocação da vírgula. O quadro pode ser produzido em branco e preto, cinza e azul e vermelho, ou seja, só vermelho. Dedico este trabalho a meus pais, Maria e Deus. Vamos tirar a vírgula para ver o que acontece? Observem. Dedico este trabalho a meus pais, Maria e Deus. Ou seja, os meus pais é Maria e Deus. Não é o que a pessoa quer. Dedico este trabalho a meus pais, a Maria e a Deus. Então, aqui, a vírgula, senão a minha frase fica com um sentido absurdo. Atenção, a vírgula pode servir para dar ênfase. Já vimos alguma coisa? Exemplo, esta pandemia desaparecerá logo deste mundo e esperamos que nunca mais volte. Então essa vírgula aqui é bem interessante, dá uma pausa forte e permite uma ênfase no restante da informação. Poderia, em lugar da vírgula, colocar um travessão? Claro que sim. Nós vamos estudar travessão um pouco adiante, mas já adianto aqui alguma coisa. Olha, esta pandemia desaparecerá logo deste mundo e esperamos que nunca mais volte. Nós chamamos de duplo travessão. Mas quando ele coincide, quando o outro coincide com o final da frase, ele não aparece. Ele só fica aqui. Não é como parênteses, né? Se eu tivesse colocado parênteses, eu colocaria um aqui e outro aqui, ponto. Não tem como eu abrir um parêntese e não fechar o parêntese. Mas o duplo travessão, sim. Eu posso abrir aqui e, se coincide com o ponto final, não coloco o outro. É um detalhe que nós vamos ver adiante. Atenção! A presença ou ausência de vírgula pode conferir ideia de generalização ou restrição. Nós já vimos as orações explicativas e restritivas, mas observem este detalhe. Os atletas cansados não foram treinar. Quem é que não foi treinar aqui? Os atletas cansados. Então isso aqui está restringindo. Do grupo dos atletas, apenas os cansados não foram treinar. Embaixo, os atletas cansados não foram treinar. Aqui todos estavam cansados. Então, eu generalizei, aqui eu restringi. Os atletas cansados não foram treinar, só os cansados. Os atletas cansados, porque estavam cansados, não foram treinar. Então, meus caros, até aí estamos entendidos. Volto daqui a pouquinho com o restante.